fazer uma apresentação e eu vou começar, como sempre, fazendo aquela revisãozinha básica, bem basiquinha da aula da semana passada, né? Então, a aula da semana passada a gente falou em fitorremediação, né? Então, a gente falou sobre fitorremediação, tá? Lembrando que tanto fitorremediação, na realidade, faz parte de biorremediação, né? Quando a gente pensa em biorremediação, ou seja, bio é vida, é quando você utiliza qualquer tipo, determinados tipos de plantas e micro-organismos que, de alguma forma, isolam, neutralizam, mitigam a ação de determinadas toxinas ou contaminantes do meio. No caso de fito, né, no caso específico de fito, é quando a gente usa plantas, né? Apresenta algumas vantagens, né? São extremamente eficientes o uso de plantas, né? As plantas, elas têm a vantagem também de ser mais simples e elas têm como característica, né, um baixo custo. Então, a gente tem essas vantagens da fitorremediação, tá? Ela é mais utilizada para solos contaminados, mas também para descontaminação de água, né? Bastante utilizada para água de esgotos, desde de contaminação por hidrocarbonetos, né, agrotóxicos, né, ou qualquer tipo de solvente orgânico, né, que possa vir a contaminar o solo, né? As formas como se dá essa fitorremediação, você tem as diversas formas. Por exemplo, você pode extrair, né? Então você teria o processo de fitoextração, né? Você extrai o contaminante, você pode apenas estabilizá-lo de forma que torná-lo, né, estabilização, de forma a torná-lo mais inerte, né, o menos contaminante possível. Você pode degradar o contaminante, então você faz a fitodegradação. Também você pode fazer a volatilização, ou seja, tornar aquele contaminante volátil, transformar ele num produto volátil. Você pode fazer fitoestimulação ao estimular bactérias que, de alguma forma, possam, né, diminuir o poder de contaminação desse contaminante, ou pode fazer uma filtração, apenas filtrar. Então, são as diversas formas aí de você usar plantas, seja para extrair, para estabilizar, para degradar, volatilizar, né, estimular ou filtrar, né, os contaminantes que, porventura, existam nesse ambiente, né? A fitorremediação é interessante porque algumas espécies, né, elas são extremamente seletivas, né? Então, essa capacidade de seletividade das plantas, né, é interessante, né? Principalmente o processo que a planta, né, faz que a gente chama de translocação, que é a transferência, né, do contaminante para outros tecidos da planta, ou seja, você transfere o contaminante para as folhas, para o caule, né, e depois aí você arranca essa vegetação e dá um fim, né, melhor para esse contaminante que está ali entranhado nos tecidos vegetais, né? Quando você vai fazer fitorremediação, você tem que analisar antes, né, as características do solo onde você vai aplicar isso e quais seriam as interferências negativas que, porventura, possam produzir, né, nessa região, né? A fitorremediação, você tem algumas características que as plantas
oferecem, né, que favorecem a utilização da fitorremediação como forma de descontaminação de uma área. Tá? Então, a planta pode fazer processos de absorção, ela pode fazer retenção do contaminante, né? A raiz profunda para buscar esses contaminantes, tá? Escolher espécies de crescimento rápido, né? Que tenha que sejam de fácil colheita, né? Que as espécies sejam resistentes, né? E que sejam de fácil aquisição e que sejam de fácil controle. Então, essas são as características das plantas que você vai selecionar para fazer uma remediação de uma determinada área que foi colocada como objeto do seu trabalho, né? As potencialidades, quais são as principais potencialidades da fitorremediação? Então, a fitorremediação tem como potencialidade, né? O menor custo é uma vantagem, né, extremamente importante. Os mesmos equipamentos que você utiliza para a agricultura são os mesmos que você vai utilizar para fazer fitorremediação. É de fácil monitoramento, ou seja, você controla de maneira mais fácil, então fácil monitoramento. Ele tem uma característica que é a estética, o fator estético, né? Melhora bastante a beleza da paisagem, né? Você utilizar isso, né? A única fonte de energia necessária é o sol, que vai fazer os processos de fotossíntese, né? A capacidade que a planta tem de melhorar o solo, né? A partir da disposição de matéria orgânica, por exemplo, né? Então, que você pode fazer com que melhore, né, a quantidade de humus no solo, tá? E incorporar nitrogênio ao solo, se você usar leguminosas, né? E também diminuir processos erosivos, né? Você acaba melhorando a resistência do solo aos processos erosivos. Mas, assim como qualquer outra coisa, qualquer outra técnica, ela também tem limitações, né? Dentre as limitações, você tem que o processo de escolha, né, é de difícil seleção, não é uma seleção fácil, tanto é que não vai ficar a cargo de vocês, podem ficar tranquilos, vocês não vão ter que escolher as espécies, né? A questão do tempo, né, quanto tempo vai demorar para que a planta absorva aquele contaminante, né? Tem o fator profundidade, não dependendo da profundidade, não tem como usar a limitação a planta, porque a planta atinge até uma determinada profundidade do solo, ela não é contínua, né? A planta vai depender de fatores como clima e solo, ou seja, não é qualquer clima que se adapta, né? A limitação também com relação ao contaminante, não é todo contaminante que a gente vai conseguir, né, tratar, remediar através de plantas, né? E em alguns casos, né, ela pode se tornar uma planta daninha na região. Ela pode se adaptar tão bem à região que ela vira uma planta daninha. Então, aí foi isso que a gente falou na última aula sobre fitorremediação. E hoje a gente vai falar sobre biorremediação. Nesse caso aqui, era melhor ter falado antes, porque biorremediação envolve também fitorremediação. Mas biorremediação, né, de uma maneira mais simplificada, seria o uso de processos biológicos para degradar, transformar, remover contaminantes de uma matriz ambiental, seja ela água ou solo, né? Seja ela água ou solo. Ela ocorre naturalmente pela ação de micro-organismos capazes de utilizar substâncias tóxicas como fonte de carbono ou de energia. Então, na realidade, você vai utilizar, né, fungos, bactérias que se alimentam de algum tipo de contaminante,
né? Então, esse contaminante que está no solo, né? A biorremediação, você vai ter que selecionar espécies, né, de micro-organismos, sejam fungos ou bactérias, que vão, de uma forma ou de outra, eles vão atenuar esses processos, degradar, ou até mesmo remover completamente. Então, aí vão desde o que a gente chama de bioreatores, né, land farming, que a gente vai falar, compostagem, a bioestimulação, a bioaumentação, atenuação natural e bioventilação. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas de biorremediação. Os tratamentos in situ são aqueles no próprio local, e o ex situ, quando a gente retira, né, quando você tem que remover o contaminante para fazer o tratamento em outro ambiente. Tá? Então, a biorremediação tanto pode ser feita por tratamentos in situ no próprio local, ou mesmo quando você precisa retirar o solo para tratar em outro lugar. Então, a biorremediação trata do uso de micro-organismos do próprio ambiente, quanto também o uso de culturas geneticamente modificadas que estão adaptadas a uma determinada situação, né? Então, são adaptadas para aquela situação. Então, de uma maneira geral, você tem um contaminante, né, um poluente qualquer, seja um organoclorado, né, um solvente, um agrotóxico, qualquer coisa do tipo, e você tem um micro-organismo qualquer aqui, e esse micro-organismo, ele consome esse contaminante e devolve na forma de CO2, na forma de água, biomassa ou sais minerais. Então, é uma forma extremamente interessante de você tratar, né, um determinado poluente, um determinado contaminante. Para que serve a biorremediação? Então, de uma maneira geral, ela serve para remover toxinas de poços subterrâneos, por exemplo, descontaminação do solo que foram degradados por herbicidas, pesticidas ou inseticidas, decomposição de substâncias orgânicas e inorgânicas, desentupimento de bueiros, entre outros, ou seja, existem diversas aplicações da biorremediação, do uso de bactérias, né, e de fungos, né, exemplo, principalmente fungos e bactérias, né, no caso da fitorremediação é só planta, mas fungos e bactérias aqui é bio mesmo, né, e aqui é mais a fito, né, que tem como objetivo tornar a terra mais saudável ou menos, né, menos poluída ou menos degradada. Então, a biorremediação serve para isso, remover essas toxinas, ou até, ao menos apenas atenuá-las, né? Basicamente, os princípios envolvidos na biorremediação, né, na utilização das técnicas de biorremediação, vai depender de alguns fatores que ele chamou de princípio, né? Vai depender, né, da disponibilidade do contaminante, porque dependendo da quantidade, talvez seja impossível mesmo você, né, conseguir remover através dessas técnicas. A presença de algum micro-organismo com capacidade de metabolizar esse contaminante e condições adequadas para o crescimento e atividade microbiana. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer tipo de ambiente, né, que a gente vai ter essas condições. Apesar de que a cada dia a ciência, principalmente a biologia, tem mostrado, né, que por mais que existam condições extremamente desfavoráveis à evolução da vida, se encontra vida nesses lugares. Então, já foram encontradas fungos e bactérias em minas de ouro na África, a centenas de metros da superfície, cavernas, né, onde você encontra vida, né, adaptadas a determinadas condições, a ausência de luz, né, a falta de disponibilidade de algum elemento químico que é importante para a vida. Poços de petróleo também foram encontradas bactérias em grandes profundidades, assim como até em poços de material, em geysers, né, em áreas vulcânicas, com líquidos extremamente ácidos, já se foi encontrado espécies de vida que estão
adaptadas àquelas condições ambientais e se alimentam, assim como os chamados black smokes, que são aquelas fumarolas que ocorrem nas regiões de limites de placas tectônicas, limites divergentes, nas chamadas dorsais mesoceânicas. Então, a presença de atividade biológica naquela região ali onde você tem o calor, né, gerado pelos black smokes, por essas fumarolas negras, né, com ambientes extremamente ácidos e quentes, mas tem vida ali se desenvolvendo. Então, essa capacidade que determinadas bactérias têm de consumir. Então, se aproveita dessa oportunidade, que você tem micro-organismos que metabolizam o contaminante orgânico. Né? O micro-organismo digere o contaminante e o converte em gases inócuos. Inócuos nem tanto assim, mas pela quantidade, o CO2 e água. E o micro-organismo libera esse CO2 e água no local do tratamento. Então, basicamente, né, quando a gente se fala em biorremediação, a utilização de seres vivos, nesse caso, fungos e bactérias, para minimizar ou atenuar ou degradar determinados contaminantes orgânicos. Então, biorremediação vem de biodegradação, ou seja, você utilizar uma forma de vida para degradar algum tipo de contaminante. Os fatores envolvidos, né, ou determinantes dessa ação, você vai depender da disponibilidade de nutrientes, né, da umidade, da temperatura, né, o pH, a concentração de minerais, potencial redox de redução e oxidação, natureza do contaminante e as características físicas e químicas dos ambientes contaminados. Né? Geralmente você utiliza micro-organismos ativos e saudáveis, né? É uma característica necessária para que possa haver essa metabolização, esse consumo dos contaminantes. São medidas biocorretivas adotadas para aumentar a população microbiana e condição ótima para o seu desenvolvimento. Então, todos esses fatores aqui, né, vão ser importantes na hora de você adotar essas medidas biocorretivas, porque provavelmente você vai provocar um aumento da população microbiana, na medida em que você alimenta ela com esse contaminante. Então, as condições para o seu desenvolvimento têm que ser muito boas, né? Muito boas para o desenvolvimento desses micro-organismos. As técnicas de biorremediação in situ, né? Aquelas que são localizadas no próprio local. Então, você tem a atenuação natural, né? Seria biorremediação intrínseca ou passiva. Nesse caso, a recuperação da área corre mais lentamente e o monitoramento se arrasta por um bom tempo. Então, basicamente, esse aqui, você espera que os próprios micro-organismos locais, eles desenvolvam qualquer tipo de processo que leva à degradação do contaminante. Então, nesse caso aqui, você pouco intervém, ou você melhora as condições, né, para tornar o ambiente favorável ao desenvolvimento dessa população local que já existe ali. Mas você também pode bioestimular, ou seja, você vai fazer processos de estimulação à atividade desses micro-organismos. Você vai incitar através da disponibilização de nutrientes inorgânicos e orgânicos na área. Então, é como você vai buscar alimentar esses micro-organismos capazes de produzir algum tipo de descontaminação da área. Então, é um processo de alimentação. O land farming, né, que é uma técnica bastante conhecida, consiste na inserção de um resíduo oleoso com carbono orgânico concentrado na superfície do solo contaminado para promover a biodegradação dos diferentes constituintes do petróleo. Então, você utiliza, né, uma pequena camada do solo contaminado, você aplica nutrientes, né, e você cria condições aqui, você vai fazer um tipo de irrigação para favorecer que esses nutrientes eles se reproduzam e eles se alimentem desse solo contaminado, promovendo
né, a limpeza, a degradação desses contaminantes que porventura tenham no lugar. Então, é o chamado land farming, né, seria uma fazenda de terra, né, uma fazenda que só trabalha com o solo. A fitorremediação, a gente já falou bastante na aula passada, que é a utilização de plantas que protagonizam a ação de estimular a atividade de pequenos seres vivos responsáveis por degradar os poluentes. Geralmente são metais pesados como zinco, magnésio e cobre. Então, no caso da fitorremediação, um dos processos que a gente viu é esse de bioestimulação. Então, você tem aqui, né, os micro-organismos que vão, né, estimular, né, a ação de micro-organismos, né? Esses micro-organismos vão ser estimulados, né, a consumir. Então, você vai ter, né, a risofiltração, nesse caso aqui. Então, você tem os micro-organismos que vão ficar presos, né, no sistema radicular da planta, né? Na fitoestabilização, você vai ter, né, que os micro-organismos eles vão atuar no processo de estabilizar os poluentes que tenham no solo. Na fitotransformação, você vai ter, né, que os poluentes orgânicos vão ser degradados, né, e transformados em CO2. Na fitoestimulação, você vai ter, né, micro-organismos atuando no processo, né, de transformar os poluentes orgânicos e degradando-os também na forma de CO2. A fitoextração, você vai fazer com que, né, esses micro-organismos transloquem, né, os poluentes orgânicos para os tecidos da planta. Né? Nesse caso aqui, você vai ter que retirar a planta depois e produzir alguma forma de destinação final, porque o poluente vai continuar aqui. No caso da fitovolatilização, você vai transformar esses produtos contaminantes em algum tipo de produto volátil, ou seja, que vá para o ar atmosférico. A bioaumentação, áreas com alto grau de deteriorização, se otimiza o poder de degradação por aumentar a população de organismos específicos. Esse termo também é utilizado como sinônimo de biorremediação. Então, nesse caso aqui, você vai produzir formas de você aumentar a quantidade, a população desses micro-organismos, de forma a eles atuarem no processo de descontaminação. Então, a gente falou no land farming, né, as fazendas de solo, tá? A compostagem a gente ainda vai falar, a bioestimulação, né, que a gente já falou, que é a estimulação através de nutrientes, você disponibilizar nutrientes para que esses organismos aumentem, ou você aumentar a própria quantidade de micro-organismos. Processos de atenuação natural, você utiliza as próprias bactérias que já existem no solo. A bioventilação a gente vai falar também depois, e os bioreatores, são as três que estão faltando. Então, a compostagem, a gente já tinha comentado isso em etapas anteriores, né? A biocompostagem é a utilização de restos orgânicos, né? Restos alimentares, né? Parte deles que tem que ir para o lixo mesmo, não tem como, mas a maior parte dá para você, né, produzir compostos. Você vai fazer as pilhas de compostagem, né? Essa compostagem, esse material vai se transformar em humus, né, matéria orgânica, que vai virar um corretivo orgânico que você vai utilizar para fertilização, a produção de alimentos, ou seja, a alimentação, o restante novamente faz parte. Então, criando um círculo vicioso, né, do bem com relação a esses detritos. O solo é retirado do local original e disposto em pilhas, e os organismos inseridos e presentes neles são responsáveis por metabolizar os poluentes, transformando-os em água, né, matéria orgânica e gás carbônico, CO2. Então, através isso aqui já seria ex situ, né? Então, esse método já é ex situ, você vai pegar o solo e misturar ele com restos orgânicos, né, na forma de pilhas, e provocar
né, o processo de metabolização dos poluentes. Geralmente isso aqui produz calor, né, essas pilhas de compostagem, elas geram calor pela ação, né, dessas bactérias, principalmente bactérias aeróbicas, mas também bactérias anaeróbicas que atuam nesse processo de decomposição desses poluentes, né, ou contaminantes. Os bioreatores, após a peneiração, o solo é misturado com água, em um reator normalmente vertical, né, forma-se uma lama com cerca de 10 a 40% de partículas de suspensão, por isso é indicado para partículas finas. Então, o solo, né, depois de passar por outras etapas de peneiração, ele é jogado aqui dentro desse reator com água, né, e é movimentada, essa água vai sendo agitada, né, de forma a fazer com que, né, as partículas, né, mais pesadas vão para o fundo, né, as mais leves ficam em suspensão, e você vai coletando esses produtos gerados nesses bioreatores. E por biorremediação, ficou faltando aqui. Land farming, a gente falou, compostagem, bioventilação. A bioventilação está associado a processos de compostagem, né? Você faz as pilhas, né? As pilhas de solo, né? Então você tem as pilhas de solo, você mistura as pilhas de solo, né? Tratamento ex situ, e aí você dispõe matéria orgânica junto com esse solo, revolve esse solo, bioventila, você faz entrar oxigênio aqui para a ação das bactérias aeróbicas e anaeróbicas. E, geralmente, depois de passar por esse processo, para você, né, você pode jogar no bioreator para separar, por exemplo, metais pesados, alguma coisa do tipo. Então, um tratamento um pouco mais caro, né? A biorremediação in situ e a biorremediação ex situ são alternativas importantes na recuperação de áreas degradadas pela ação humana. Esse conjunto seguro de técnicas avançadas garante a preservação dos recursos naturais e pode contribuir para o aumento da produtividade em terras agrícolas. Então, a gente está pensando aqui em utilização principalmente para recuperação de solos agricultáveis, né? São várias as técnicas aí que a gente viu que a gente pode usar para melhorar a qualidade do solo, né? Ou buscar, né, resolver problemas de destruição, de contaminação por produtos tóxicos industriais ou produtos tóxicos ligados à indústria de petróleo. Então, basicamente, pessoal, a gente terminou essa parte de fitorremediação e biorremediação. Na próxima aula, a gente já vai atacar diretamente a recuperação de áreas degradadas pela mineração. Na página dessa semana, lá no Moodle, tem 2 textos que eu pesquisei, 2 ou 3 textos, não lembro agora de cabeça, que falam da utilização de fungos, né? São 2 estudos, 2 artigos científicos que foram produzidos a partir de pesquisas sobre a utilização de fungos na biodegradação, na biorremediação de áreas degradadas. Tá? Eu não li os textos, né? Eu coloquei mais para curiosidade de vocês, se tiverem interesse em estar, né, avaliando ou pesquisando nessa área de recuperação de áreas degradadas. Perguntas, galera, fiquem à vontade para fazer perguntas. O land farming, Wagner, é indicado só para quando tem contaminação por hidrocarboneto? Vanessa, Daniele, Jéssica, Brunão. Wagner, me ouviu? Wagner? Você ligou o microfone, Bruno? Sim, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Wagner, tá me ouvindo? Tá falando? Eu tô, você tá me ouvindo? Porque estava no fone de ouvido aqui. Ah, tá. Eu só tinha perguntado se o land farming lá, ele é indicado só para contaminação de hidrocarboneto.
Eu acredito que não. Principalmente, acho que ele é utilizado muito para material de lixão, para área contaminada de lixo industrial, de lixo de alta toxicidade, né? Tem que selecionar quais os tipos de bactérias que vão ser utilizadas nesse processo, né? E eu não saberia dizer para você quais seriam as bactérias. Mas não é só para hidrocarboneto, não. Acho que para atividades de metais pesados, selecionar bactérias que tenham capacidade de atuar em cima desse contaminante. E aí, o tipo de contaminante, acho que pode ser qualquer um. Simplesmente porque é jogado no solo, né? E você praticamente cultiva esse solo, né? Para alimentar as bactérias que vão consumir o contaminante. Entendi, Wagner. Valeu. Galera, se não tem mais dúvidas nem perguntas, né? Vamos deixar então para a nossa próxima aula. Nós já estamos chegando ao fim, praticamente, né, teremos só mais umas 3 semanas, pelos meus cálculos aqui. Teremos praticamente só mais 3 semanas. E aí, nas próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre PRAD, falar em recuperação de áreas degradadas pela mineração e PRAD. Talvez sejam os nossos 2 próximos assuntos. E na última semana é só para fazer fechamento de atividades. Quem está devendo atividades, atualizem as atividades, né, para não ficar com nota baixa no final, muito baixa no final. Não teremos provas, serão só as atividades que estão lá na plataforma mesmo. Acho que, inclusive, já deve ter gente até com mais de 70 pontos já. Faz tempo que eu não olho, mas acho que deve estar assim. Beleza, galera? Beleza, boa semana para todos. Oi? Beleza, Wagner. Valeu. Valeu, Brunão. Boa semana a todos. Até terça, até segunda-feira próxima.